Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que de mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quando no judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e Sicília. E não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam com Cristo. Ouviram somente dizer que aqueles que antes nos perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu tenho dito aos irmãos que esta epístola, conjuntamente com a epístola aos Tessalonicenses e o Evangelho de João Marcos, é provavelmente os primeiros textos neotestamentários. Nós temos a dúvida de que esta epístola teria sido escrita entre os anos 49 ou 50, e alguns historiadores colocam a carta como tendo sido escrita no ano 55. Se a carta foi escrita nos anos 48 ou 49, ela provavelmente foi escrita da região greco-macedônia. Se ela foi escrita nos anos 54 ou 55, provavelmente teria sido escrita da cidade de Éfeso, capital meridional do Império Romano na Ásia Menor. Diante do fato, compreendermos a data é importante, porque se a epístola tivesse sido escrita nos anos 48 ou 49, Paulo está se referindo às 4 grandes cidades da região da Galácia do Sul, que havia sido anexada ao Império Romano como capital meridional deste império, a cidade de Antioquia da Psídia e as demais, Listra, Icônio e Derbe. Se eventualmente a carta tivesse sido escrita após o ano 54, Paulo estava se referindo à Galácia do Norte, que era uma região do período intertestamentário que foi fundada, salvo engano, por Antíoco Epifânio, ou um dos Antíocos, que eram mandatários na Síria. Isso é importante nós compreendermos, porque a compreensão mais majoritária, mais comum, mais aceita, é que Paulo está escrevendo para a região do sul. Logo, ele está escrevendo para as cidades de Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, quando foram as primeiras cidades que ouviram de Barnabé e Paulo a mensagem do Evangelho. Paulo traz para esta comunidade que é gentílica o evangelho da graça de Jesus Cristo. E quando ele sai da cidade, estas cidades recebem alguns irmãos pertencentes à comunidade de Jerusalém, ou pessoas ligadas à seita dos judaizantes. Logo, o que Paulo está tratando em toda epístola são 2 coisas. A primeira, defender a mensagem que ele havia pregado, que é a revelação de Deus proposta por intermédio de Cristo, sem custo ou mérito algum. Isso não vem do homem, mas de Deus, que depositou a nós a esperança salvífica da sua glória. 2 pontos, Jesus Cristo, Senhor, somente Ele. Os judaizantes vieram para a região da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, dizendo: Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a lei, Jesus mais o sábado, Jesus mais Moisés. Paulo continuou dizendo: Jesus, apenas Jesus.
Mas a controvérsia judaizante ganhou notoriedade nas 4 cidades, porque toda a igreja ela tende a ser vulnerável e adaptável a um sermão mais palatável. Então, o tipo de sermão produzido pela comunidade judaica, ele encandeceu os ouvidos daqueles que escutavam e, consequentemente, abandonou o evangelho de Jesus. Foi por isso que na semana passada, ao defender o evangelho pregado, como o primeiro pressuposto de Paulo, Paulo precisa se defender, porque para desmanchar a pregação de Paulo, os judeus contradizentes precisavam aniquilar a apostolicidade paulina. Então eles sacrificaram o pastor para, consequentemente, sacrificar a sua pregação. Veja o que o pastor está dizendo. Nenhuma pregação de alguém que pregue na igreja pode ser sacrificada se primeiro não sacrificar o seu ministro, aquele que pregou. Então esse grupo, ele disse para os irmãos que estavam ali o seguinte: Paulo não faz parte do nosso colégio apostólico. Ele não formou na Judéia, nem na Pérea, nem na Idumeia, nem em Traconites, nem em Samaria. Ele não é pertencente à comunidade de Jerusalém. Então eles desmancharam a apostolicidade paulina para, consequentemente, desmanchar a sua pregação. Foi quando Paulo disse, eu falei na semana passada, o seguinte: se mesmo eu ou um anjo do céu. Note que Paulo não está falando de um anjo do inferno. Veja que coisa interessante. Nem sobre um anjo das trevas. Paulo está dizendo, ainda que eu, ou seja, nós, do colegiado apostólico, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai para além daquele que eu tenho pregado, que seja maldito. A autoridade de Paulo com relação ao evangelho que ele está pregando é tão categórica que Paulo coloca até os anjos celestiais, dizendo o seguinte: a pregação que eu prego é tão importante, verdadeira e salvífica, que se descer uma revelação celestial, esta revelação não pode suplantar a autoridade da palavra. Aí eu vejo hoje nas igrejas muitas pessoas dando voz a espíritos de profecia, grande parte deles contradizendo com as verdades da palavra. Por isso que eu, Presley Camargo, quando me apiedei a ler a palavra de Deus, busquei da parte do Senhor o maior nível de conhecimento que eu pudesse atingir na minha tenra idade, para que eu não fosse lubridiado por ventos de doutrinas, de aparições, de revelações, que não colocasse em xeque a revelação que outrora havia sido afirmada. Veja, eu abro a boca para falar aqui na igreja hoje um texto que já está falando há mais de 2000 anos. Então eu não tenho autoridade de impor neste texto aquilo que eu quero dizer, porque diante do que eu quero dizer e o que o texto está dizendo, eu preciso ficar com o que o texto está dizendo. O texto não diz agora porque abro a boca, o texto está dizendo muitos milênios atrás. Então Paulo vai defender o seu ministério de duas formas. Primeiro, ele se preocupa em apresentar quem ele é diante do que ele faz. Isso é filosófico, olha para mim para você entender. Ele vai apresentar quem ele é diante daquilo que ele faz. Isso é interessante, evangelista Djalma, porque quando eu demonstro quem eu sou, consubstanciado com o que eu faço, ou seja, quando as obras que eu realizo consubstanciam, convergem aquilo que eu sou, fica mais fácil. Então Paulo se preocupa em apresentar quem ele é diante do que ele faz. Aí eu fiz uma pergunta: e o que ele faz? Quais são as 3 posturas do apóstolo São Paulo nos primeiros 2 versículos dessa minha fala? Versículo 10, versículo 11 e o versículo 12. 3 atitudes. A primeira, ele procura agradar a Deus. Vamos repetir agradar a Deus no 3. 1, 2, 3. E é interessante isso, porque todo pastor que se preocupa em agradar a Deus, ele não se preocupa com os ventos de doutrina. Eu estava vendo o doutor Hernandes Dias Lopes explicando sobre a vulnerabilidade da liderança no evangelicalismo nacional.
quando grande parte dos líderes participam de um congresso, de uma festividade de liderança, e voltam para dentro da igreja dizendo: agora o método vai ser esse. Aí eles participam de um outro seminário, alguém provavelmente ligado a esse universo mais coach, traz um novo entendimento, ele chega na igreja, descaracteriza toda a igreja e implanta outro sistema. E ele diz que isso é semelhante à goma de mascar. É palatável, é saboroso, enquanto o açúcar está na goma. Depois passa e a igreja precisa buscar e adaptar novos métodos. Porque métodos, veja bem, é o que disse E.M. Bounds. Os homens estão à procura de melhores métodos. Deus está à procura de melhores homens. Então eu não preciso ficar carregando ventos de doutrinas para a igreja. O que Paulo faz? Entre agradar a comunidade gentílica, a comunidade judaica, quem Paulo agrada? A Deus. Ele diz aqui, difícil agradar a Deus quando estamos diante de uma igreja infantil, viciada, doente e fragilizada. Porque nós temos que considerar hoje a frase, salvo engano, de John Stott, que o evangelho latino-americano, que grande parte desse evangelho está aqui no Brasil, tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. As pessoas perderam profundidades na igreja. As pessoas não desejam na igreja buscar a presença de Deus, orgânica e ordinariamente. A igreja hoje, ela é uma igreja infantil, viciada, doente e fragilizada. Então, como um líder espiritual vai agradar a Deus diante de uma igreja desta? Grande parte das vezes que nós precisamos atuar nesse intervalo entre agradar a Deus ou agradar a igreja, a maioria da liderança, de cada 9 entre 10 pastores, vai escolher agradar a igreja. Porque ele depende da lã da igreja, da carne da igreja, do leite da igreja. Então, como ele vai desagradar pessoas? Por quê? Se eu apresento um determinado desagrado, que seja ele na minha querigma, na minha pregação, facilmente eu vou perder cristãos que se categorizam assim, como Paulo está vendo aqui, uma igreja infantil, viciada, doente, fragilizada. Verdades de Deus que são eternas são capazes de aniquilar um rebanho vulnerável. Pedro chegou a dizer para Jesus, quando ele estava no seu ministério inaugural, o seguinte: Senhor, esse sermão é muito pesado. As pessoas estão indo embora, o Senhor está perdendo a popularidade. E aí Jesus respondeu para Pedro: você não quer ir também não? E Pedro diz: para quem iremos nós? Não é para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então o pastor tem que ficar entre agradar o homem, agradar as pessoas, ou agradar a Deus. A quem você agrada? A quem nós agradamos? A palavra que você ouviu aqui de mim ou de outro pregador foi firme, foi dura, foi forte, mas ela é bíblica, ela é doutrinária, ela corresponde à ortodoxia cristã? Sim, pastor, corresponde. Então permaneça glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, porque o Senhor só corrige e repreende aquele a quem Ele ama. Segunda coisa, seja firme. Olha que Paulo está dizendo, ou procura agradar a homens, se agradamos ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Seja firme. Não negocie o seu ministério e as verdades aqui praticadas. Porque a proposta da controvérsia judaizante era essa: fazer uma miscigenação entre cristandade e judaísmo. O que Paulo fez? Manteve a bandeira da ortodoxia cristã. Paulo está dizendo: o evangelho não vai proibir o judeu de ser judeu por ter nascido judeu, mas também não vai impor à comunidade gentílica ortodoxias judaicas. Nós vamos permanecer firmes no evangelho de Jesus Cristo. Irmão, todo vento de doutrina que se categoriza nesse evangelicalismo nacional e que você só basta abrir as redes sociais e você enxerga, todo vento de doutrina que você enxerga ali é passageiro.
São igrejas que se dividem a todo tempo, trazendo novas luzes e que corresponde uma situação complexa, extraordinária. Não é algo que é ordinário, não é algo que já é falo. O que Paulo está dizendo para mim? Presley, a palavra pode não ser palatável, mas ela é bíblica, sim. A palavra pode não ser palatável, mas ela nasce das Escrituras, sim. A palavra pode não ser palatável, mas ela é ortodoxa, sim. Então permaneça nela. Porque quem é a igreja verdadeira sempre vai se alimentar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, mantenha nas suas origens. A igreja não precisa de novidades. Vamos repetir isso. A igreja não precisa de novidades. 1, 2, 3. Porque Paulo diz, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha, o que eu trouxe para vocês no passado, eu recebi de Cristo. O que eles estão trazendo, eles receberam de quem? Então, tenho que tomar cuidado. Irmãos, olha aqui para o pastor. Eu dirijo igreja há 20 e tantos anos. Eu fui para o campo missionário em 1997. Eu morei com diversos pastores. Você acha que eu já não ouvi de tudo? Eu já escutei até assim: pastor, vamos colocar uma piscina na igreja. Eu digo, a piscina? Eu digo, como uma piscina? A gente vai fazer os 7 mergulhos de Naamã. Por que as pessoas precisam de amuletos? Vou repetir para você e vou lhe ensinar. Por que as pessoas precisam de amuletos? Porque porque fé é abstrato. Fé se desdobra na abstratividade. Fé é algo abstrato. É não só abstrato, mas é filosófico. Fé é uma loucura. Se eu estivesse aqui naquela igreja Bola de Neve Church, eu ia dizer que é loucura, irmão. É loucura, doido. É loucura. É loucura. E é loucura mesmo. Fé é uma loucura. Veja, você crê que as coisas vão acontecer hoje como se elas tivessem acontecido ontem. Isso é fé. Isso é loucura. Só crê nesse tipo de coisa 2 tipos de gente: doido ou crente. Outra pessoa não crê. Fé é irracional. Então nós carregamos abstratividade na fé. Fé não é um elemento palpável. E só quem consegue exercer e categorizar a sua esperança em Deus é quem tem condições de abrir a chave com a fé. Mas as pessoas não têm. Aí eu dou amuleto. Vocês já estudaram sobre os ícones na história do cristianismo? Por que os ícones entraram na história do cristianismo na Idade Média? Onde todo o conhecimento era concentrado até a Renascença, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominava as 5 áreas da humanidade: as artes, a economia, os governos, a ciência e a religião. Tudo na mão da igreja. Só que o povo que frequentava a igreja era um povo estupidificado, porque não tinha compreensão e nem leitura. Aí o que eles fizeram? Porque naquela época nunca houve tanto evangelismo em massa. Vai pegar os filmes dos nórdicos, dos góticos, dos vikings para você ver. Que você vê que havia o maior evangelista da nação era o rei. Bastava ele ser conquistado pelas comunidades cristãs, que ela forçava todo o exército a aceitar. Houve nórdicos que, no batismo deles, pastor Valderi, ajoelharam todos eles em água de uma vez só que a mão desembainhada para cima, com a arma, para cima das águas, para dizer que eles ainda continuariam matando. Aí esse povo entra dentro da igreja, eles não sabem de nada. Aí que a igreja falou: não, vamos fazer os ícones, vamos fazer as estátuas, vamos fazer nossos heróis, nossas celebridades. Aí fizeram Pedro, Paulo, fizeram todo o colegiado apostólico e outros. Aí de repente os clérigos da igreja entraram na igreja e começaram a perceber, pastor Roberto, que esse povo estava se prostrando para quem? Para as estátuas. Porque eles introduziram na igreja as práticas que eles tinham lá fora. Tal como as irmãs lá de Corinto tentaram fazer. E Paulo, vocês não façam. Fiquem caladas. Lembra disso? Só que aqui não tem ninguém para falar, por causa que corre outra coisa. Então esse povo ficou fragilizado. Eu já ouvi muita gente tentando materializar a fé, dar amuleto para o povo. Por quê? Porque a igreja gosta de coisa palpável. Gosta tanto de coisa palpável. E é tão estupidificante de modo geral no evangelicalismo, que você vê aí apóstolo na internet vendendo
o papo de anjo com o vento dele dentro por R$500. Outro dia tinha um aí no mar pegando areia para botar num litro, dizendo que era areia lá de Israel. 1.000 conto um galão de 2 litros. Não, eles vendem de tudo. E o povo compra de tudo. Porque o povo quer materializar a fé. Fé não se materializa. Se a fé não puder ser construída no teu coração mediante o poder dessa palavra, ninguém mais pode fazer. Isso é macumba gospel. Mas aqui na igreja nós permaneceremos no Evangelho de Jesus Cristo. E o seu santo nome sempre será glorificado. Então eu preciso me manter nas origens. A igreja não precisa de novidade. Pastor, e estratégias? Precisam? Precisa. Sim, precisa de estratégia. Precisa. O senhor é favorável a fazer um retiro, um encontro? Claro, eu não sou idiota e nem estúpido. Eu preciso ver até que ponto aquilo que eu vou fazer fere a ortodoxia cristã. Não ferindo, faz tudo que for preciso. Não tem nenhum problema quanto. Ninguém aqui vai ficar parado no tempo. Não é sobre isso que eu estou falando. Agora, toda a revolução, evolução, adaptação que ferir a palavra de Deus ficará das portas para fora. Só vai entrar aqui dentro aquilo que for a direção do poder do Espírito Santo. Essa igreja pode dizer glória a Deus. Então, primeiro Paulo, ele apresenta quem ele é, mostrando o que ele faz. O que ele faz? Ele agrada a Deus, mantém firme, mantém as suas origens. Vamos falar isso, todo mundo? Agrada a Deus, mantém-se firme, permanece na origem. Você pode dizer graças a Deus. Depois Paulo mostra como ele faz diante de quem ele foi. Viu a conjugação aqui? É um trocadilho filosófico. Primeiro ele mostra, pastor Roberto, quem ele é diante do que ele faz. O que ele faz, eu falei. Agora ele mostra o que ele faz diante de quem ele foi. Porque se os judaizantes, viu Lucas, meu querido irmão em Cristo, se os judaizantes categorizam a sua palavra baseado na tradição judaica, Paulo está dizendo, muito mais eu. Captou, filho? Muito mais eu. Então, se eles precisam desmanchar o que eu prego baseado na tradição, se eles falam da tradição, eu vivi a tradição. Aí, olha que coisa linda. Porque, irmãos, eu estou te ensinando a fazer leitura inferente. Coisa que pastor não ensina na igreja. Eu vou explicar para você, porque ninguém quer ouvir. Porque ninguém quer ouvir. Quem quer ouvir isso aqui a não ser vocês? Quem quer ouvir isso aqui? A não ser vocês que é o jeito de ouvir. Não tem jeito mesmo. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Porque, pastor, isso aqui não está em pop, não. Isso aqui não está com nada, não. Isso aqui ninguém quer saber disso aqui, não. Mas eu vou permanecer nas origens com as quais Deus me chamou, porque vai começar a cair na tua alma gotas de glória, de graça, de poder, de arrependimento, porque essa palavra traz vida e traz vida com abundância. Aí Paulo, olha só, vou ensinar inferentemente. Paulo mostra como ele faz diante de quem ele foi. Porque o que eu faço diverge com quem eu fui. Então, se eu que fui o que eles estão mandando vocês fazer, estou dizendo não faça, quem são eles para dizer o contrário? Olha que forte, pastor Roberto. E aqui eu provo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Aí eu coloquei aqui. Se alguém pode se avantajar com a tradição, sou eu. Eu não tenho tempo de explicar sobre o Bar Mitzvah, que era uma cerimônia que se fazia a todo jovem judaico. Eles eram, todo jovem com 12 anos, eles se apresentavam à escola rabínica da época para poder fazer recitações da Torá. A Torá são os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, praticamente aqueles que eram ingressados no Sinedri, ou que eram ligados à comunidade saduceus ou de fariseus. Eu estou aqui no período interbíblico. Eles recitavam de cor toda a Torá. Toda a Torá. Provavelmente Paulo fez essa recitação. A Bíblia mostra mais ou menos isso quando Jesus vai para o templo e ele fica lá incandescentemente envolvendo os interrogadores. Só que no diálogo com Cristo é diferente. Quem pergunta para o menino são eles, e não eles fazem pergunta para o menino. E todo mundo você lembra disso na Bíblia? Diga amém. Então é o Bar Mitzvah. Então Paulo está dizendo, se alguém pode falar o que eles estão apresentando para vocês, sou eu. Porque eles falam do judaísmo. Eu vivi
Eu vivi o judaísmo. Porque na vida, irmão, você tem 3 pessoas. Quantas, irmãos? Quem lê a história, quem vive a história e quem faz a história. Aí você escolhe o que você quer ser. Repito? É aquelas mensagens dos coaches. Mas essa é eu mesmo que fiz. Não sei se alguém falou, não. É quem lê a história, quem vive a história e quem faz a história. Qual é você? Então Paulo está dizendo, se eles querem falar da história, eu vivi a história. Avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, repita comigo, antes de eu nascer, 1, 2, 3. Depois eu vou falar, porque olha aqui, ó, um pouco sobre eleição. Vamos repetir isso no 3, um pouco sobre eleição. 1, 2, 3. Irmãos, essa doutrina é importante você entender. Um pouco sobre eleição. Vamos repetir isso. 1, 2, 3. Depois eu vou falar sobre a doutrina da eleição, nas vértices do calvinismo e do arminianismo, dentro do limite que eu posso falar sem poder comprometê-los aqui nesta noite com tecnicidades que são discutidas na história do cristianismo e que não chegamos a nenhum denominador. E me chamou pela sua graça. Aprove, eu coloquei, estes elementos consubstanciam a pregação da liberdade cristã, uma vez que a graça desmeritoriza a todos. Presta atenção. Presta atenção. Eu falei difícil porque é complicado. Olha aqui, ó. Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Paulo está dizendo aqui, viu, Mateus? Você tem que aprender isso aqui. Paulo está dizendo que a escolha de Deus em relação à comunidade gentílica não está ligada a tradições humanas, nem a etnias humanas, porque essa escolha ela é a priori, a palavra filosófica. O que significa isso? É uma escolha prévia, antecipada. Vou matar logo aqui o negócio. Deus assassinou seu filho na eternidade para redimir um mundo que não havia sido criado. Pronto. Charles Spurgeon diz uma frase assim: se Deus tivesse que me ver vivendo para decidir a partir das minhas obras se me salvaria, eu estaria perdido. Então ele está dizendo, entende, pastor Djalma? Aqui é doutrina, aqui é comida pesada. Aqui não é pirulito não, meu amigo. Aqui pode deixar fumaçar a cabeça. O cheiro de cérebro queimado é fosfato. É uma delícia, ô glória, é uma delícia. O cheiro de fosfato queimado, pode deixar queimar, é desse jeito mesmo que vai. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eles estão ligando a salvação de vocês à tradição judaica. Pois eu lhes digo que antes que os mundos foram criados, Deus te escolheu. E daqui a pouco eu ponho um nó na cabeça dos irmãos, porque não é simples assim de entender isso aqui. Revelar seu filho em mim. Repita comigo: revelar seu filho em mim. Não é para mim. Olha aqui para mim, irmãos. O assunto é ruim mesmo. Mas hoje eu estou romântico, não vou bater em ninguém hoje. Eu falei, Senhor, me controle. Não é Cristo, pastor Valderi, ser revelado a você. É Cristo ser revelado em você. Porque o efeito de Cristo em você é diferente do Cristo a você. O Cristo a você faz de você um nominalista cristão. O Cristo em você faz de você um cristão. Pegou? Pegou, como é que eles falam aí, Isaac? O drive? Pegou? O Cristo, ele precisa ser revelado em mim para ele gerar em mim o quê, irmão? O que eu falo aqui há não sei quantos anos? Para ele transplantar em mim a sua o quê? A sua natureza. Porque eu só serei verdadeiramente cristão se verdadeiramente a sua natureza for transplantada em mim. Quantos podem dizer glória a Deus? Para que eu pregasse entre os gentios sem decência, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, quantos anos, irmãos? Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Quantos dias, irmãos? Não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que estou diante de Deus, testifico que não minto. O que ele não faz, irmãos? Ele não mente. Então ele dá um resumo biográfico aqui de um pouco mais de 3 anos,
para revelar o que ele faz baseado naquilo que ele foi. O que eu estou propondo para você experimentar, eu já recebi, fui transformado, fui recebido. Aí eu pus 3 verdades aqui, como que Paulo faz isso. Como que Paulo, irmão Charles, como que Paulo mostra como ele faz diante daquilo que ele foi? De 3 formas. Primeiro, a sua pregação é validada pelo seu testemunho. Ele olha para a igreja e fala assim: vocês sabem como me procedi no judaísmo. Não é, Efigênio? Então o que ele está dizendo aqui? Que a pregação dele é validada pelo seu testemunho. Aquilo que eu falei inicialmente. Se eles estão propondo para vocês alterar a forma de compreensão do evangelho na soteriologia, se eles querem mudar a soteriologia, a doutrina da salvação, ligando Jesus mais às tradições judaicas, porque eles falam dela, eu vivi nela, então a minha pregação é validada pelo meu testemunho. De lá eu saí, e pelo poder da glória, da graça e do Espírito Santo, este é o evangelho que eu vos prego aqui debaixo do poder de Deus. É eleição e graça de Deus. Presta atenção aqui no pastor, porque o assunto não é fácil e é difícil. Segundo, precisamos ser em vida a imagem do Cristo que pregamos. Porque ele fala assim, ó, o Cristo está em mim. Eu já falei aqui sobre Sadhu Sundar Singh, que ele bateu na porta de uma mulher no Tibete. E a secretária da mulher veio atendê-lo, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele fez 2 jejuns de mais de 40 dias. No último, mais de 50 dias. Ele quase morreu. E a secretária, que era empregada, hoje não pode falar empregada, né? Parece que não pode mais falar empregada. É colaborador. Qual é o problema da palavra? Eu não posso nem citar Atanásio, porque ele era... Quer dizer, não pode falar também a palavra. E se não fosse por ele, meu irmão, quem disse isso foi Basílio. Basílio veio antes dele. Como que ele disse? Não foi Basílio, estou errado. Disse assim: o mundo ter-se tornado ariano, se não fosse por Atanásio, o anão preto. O homem segurou só